Sinceramente, eu acho que eu sou uma pessoa interessante para comentar sobre Harry Potter, porque apesar de eu ter lido todos os livros e visto todos os filmes e consumido muita coisa da marca, eu não acho que eu me encaixo muito bem no padrão daquele típico Potterhead. Às vezes eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente da franquia no geral e eu não sei, eu acho que eu posso ser uma perspectiva interessante. Mas enfim, eu gosto do primeiro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Em especial, eu gosto dos novos personagens, da trama de recapturar os animais que fugiram, e de toda a exploração de como é o mundo dos bruxos da Nova York dos anos 20, que é uma coisa bem diferente da Hogwarts dos anos 90 que a gente estava acostumado. Nesse sentido, eu acho que ele era ideal nesse conceito de um spin-off de Harry Potter. Mas a parte que eu acho que era menos ideal, e por isso mesmo a parte que eu menos gostava, era quando ele desviava de toda essa sua trama mais autocontida para preparar terreno para os próximos filmes. Os próximos filmes eu acho que é o problema. Especialmente no que se trata de toda essa trama do Grindelwald. Porque essa coisa toda de tentar desenvolver uma série de filmes baseada na ameaça do Grindelwald me cheira muito a uma tentativa de recriar o Voldemort de Harry Potter. Sabe, toda essa tentativa de tentar falar sobre a outra grande guerra dos bruxos que aconteceu antes de Harry Potter, por causa do outro bruxo do mal, Nazistão, arrastado desnecessariamente em uma série de 5 filmes. Sabe o que isso me cheira? Me cheira a trilogia prequel de Star Wars. Me cheira aos filmes do Hobbit. Me cheira a essas outras trilogias de frequência que tentaram reviver de forma artificial o sucesso dessas grandes franquias do passado e que hoje em dia são considerados como uma bosta. E nisso meu sentido de vai dar merda não parava de tilintar quanto a essas continuações de Animais Fantásticos. Mas o meu sentido de vai dar merda tava certo? Infelizmente, eu acho que sim. Eu não detestei Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald de jeito nenhum. Ele é um filme complexo, com bastante ambição, mas que no fim acaba se esmagando pelo peso da própria máquina de fazer franquias. E por isso ele simplesmente não funcionou e é de longe o filme da franquia Harry Potter que eu menos gosto. Mas enfim, algum tempo depois do primeiro filme, o Grindelwald escapa das autoridades bruxas enquanto ele era transferido e pode voltar aos seus planos de tocar o terror e assumir o poder. O que leva o jovem Dumbledore a pedir que o Newt Scamander vá atrás dele. Um pedido que o Newt não aceita na real e ele passa o filme inteiro simplesmente indo atrás da Tina Goldstein do primeiro filme. Até a hora do filme acabar e algumas coisas acontecerem, mais ou menos. Esse é um filme mais sombrio e mais adulto, até mesmo que a maioria dos últimos Harry Potters. Mesmo que eu ainda ache que ele ainda tem um quê daqueles vícios da saga Young Adult, só que menos brega. Se o primeiro filme eu posso definir essencialmente como um comentário às idiosincrasias da sociedade norte-americana pela perspectiva de um britânico, no caso o Newt Scamander, que no caso é a própria J.K. Rowling, esse filme, o tema principal dele é a ascensão do fascismo, o que é uma retomada de coisas que já foram exploradas em Harry Potter antes. O que por um lado tem um quê dessa coisa de tentativa de coisas já testadas e aprovadas da franquia que a nova série prequel destinada ao fracasso que eu tô falando tem, mas por outro lado, se você olhar pra fora, realmente não tem como negar que esse tem sido um tópico muito pertinente para um filme. Então sim, é um filme claramente feito em resposta a essa época de Brexit e Donald Trump, e que aqui no Brasil chega com um timing bastante propício, porque você sabe. Mas no que ele se destaca em relação ao Harry Potter é que ele especificamente quer comentar sobre como as pessoas são persuadidas pelo discurso fascista. O Grindelwald é um personagem com mais nuance que o Voldemort. O filme se aprofunda mais na retórica dele, então ele se apresenta menos abertamente como o Lorde das Trevas e mais como alguém que é apenas pragmático e quer o bem maior, apesar dele ser, obviamente, não menos do mal que o Voldemort. O problema é que o jeito que o filme explora os porquês das pessoas aderirem a esse discurso, eu acho que se perdeu um pouco. Ele até tem seus pontos interessantes, um momento especial lá no final, mas alguns dos personagens que
vão ser seduzidos por esse discurso, que eu não vou falar quais são, porque, spoiler, mas alguns desses personagens do filme que claramente estão lá para representar esse cidadão médio que vai ser seduzido por essa retórica, tem a sua motivação construída não só de forma estranha, mas de forma não compatível com os motivos reais pela quais as pessoas se tornam fascistas. Um desses personagens, em especial, depende todo de uma construção de conflito super forçada do filme, que é muito mal estabelecida, meio problemática, fere uma das relações mais interessantes do primeiro Animais Fantásticos e que parece que tá lá mais pra criar conflito pro próximo filme do que pra servir a essa alegoria política que o filme tá tentando tratar de forma séria. JK, que ponto você tá tentando passar exatamente? Esse é um filme entupido de elementos, de subtramas, de twists, de personagens, de uma caralhada de coisas, ao ponto que os personagens principais acabam bem perdidos no meio dele. O que é uma pena, porque eu gosto muito deles, desses personagens do primeiro Animais Fantásticos. Eu gosto muito do Newt Scamander, eu acho ele um protagonista muito diferenciado, muito interessante. Eu gosto da Tina, eu gosto da Queenie, eu acho Kowalski sensacional, mas todos eles estão perdidos no meio dessa zona que é a trama desse filme. O Newt até tem um arco que é coerente com essa temática do filme, que remete a esses tempos atuais, mas que tá tão entulhado no meio de tanta coisa que isso parece mais algo que foi acrescentado de última hora. Quanto ao próprio Grindelwald, pra ser sincero, essa realmente é uma das melhores performances do Johnny Depp em algum tempo. Mesmo que, e isso é claro, isso não apaga a irresponsabilidade do estúdio em ter contratado Johnny Depp para esse papel, bem como a conivência que a J.K. Rowling teve nessa história toda, o que acabou queimando ela aos olhos de muitos dos fãs. Com bom motivo. Quanto ao Dumbledore, jovem, interpretado pelo Jubilau, ou Judiló, mas eu prefiro chamar ele de Jubilau. O Jubilau dá uma performance bem sólida, mas ele é uma presença bem pontual no filme. Meses atrás, o filme causou uma certa controvérsia depois de declarações do David Yates, o diretor, que esse filme não ia abordar explicitamente a famigerada relação entre o Grindelwald e o Dumbledore. E tendo assistido ao filme, realmente eles ainda não são explícitos, mas pelo menos eles já são implícitos. A implicação do relacionamento passado deles está lá, o que já é mais que qualquer coisa que os livros de Harry Potter já tenham insinuado sobre a sexualidade do Dumbledore, o que é zero. Mas, pra ser justo, esse não é um elemento que pode ser julgado nesse filme. Eu acho que não é um spoiler eu falar que nesse filme o Dumbledore e Grindelwald sequer se encontram. Na real, esse é um elemento que a gente vai ter que deixar pra julgar pro futuro, pros próximos filmes. Mas para esses próximos filmes, eu acho realmente que é vital que eles tenham coragem e botem o pau na mesa e sejam explícitos quanto à homossexualidade do Dumbledore e do Grindelwald. Pelo menos se a J.K. Rowling quiser limpar seu nome dessa reputação de representatividade falsa que ela ganhou com esse tempo. Mas na real, eu acho que toda essa história da rivalidade do Dumbledore com Grindelwald devia era ser o tema de um filme fechadinho, e não uma série de 5 filmes os quais são uma continuação de fucking Animais Fantásticos de Onde Habitam, sabe? Outro personagem que tá de volta do primeiro filme é o Credence, que é o personagem do Ezra Miller, o que parece um elemento meio improvisado, porque gostaram da performance dele no primeiro filme, porque eu acho que o primeiro filme foi bem claro que a intenção é que ele estava definitivamente morto nele, mas aqui ele tá de volta e ele tem um papel super importante, revelam várias coisas interessantes sobre o passado dele e já deixam bem claro que ele vai ser uma dessas figuras-chave da franquia Animais Fantásticos daqui pra frente. Então, fujam de spoilers. E acompanhando o Credence a maior parte do filme, nós temos a Nagini, que é a forma humana da cobra do Voldemort, que deu toda uma controvérsia no Twitter uns tempos atrás, depois que a J.K. revelou aquilo que obviamente estava na cabeça dela o tempo inteiro, desde o começo,
ela só não tinha revelado! E que realmente parece a tentativa da JK de retroativamente inserir um pouco mais de representatividade na franquia Harry Potter, que é uma coisa que sempre ficou faltando, na verdade, mas de forma um tanto tapada e que realmente acaba sendo mais ofensiva que qualquer outra coisa. Eu teria que dizer que eu ainda tenho que ver os outros filmes pra julgar tudo da Nagini, mas desse filme eu já tô sentindo já o cheirinho de bosta. Eu tô muito feliz em saber que esse tempo todo o Neville tinha decapitado uma mulher asiática no formato de cobra. Isso me deixou muito mais feliz. Obrigado por esse fanservice vazio, JK. Eu realmente precisava disso. A relação toda de boa parte do público com a J.K. Rowling é uma coisa um tanto fascinante, porque tá rolando meio que a versão millennial de um efeito George Lucas na época das prequels de Star Wars, sabe? E é engraçado porque realmente, muito desse backlash a J.K. realmente merece, é porque é uma coisa complicada. Não é que a J.K. seja um monstro de pessoa, uma pessoa terrível do nada ou coisa do tipo, não. A J.K. tá de boa, é só que realmente os fãs de Harry Potter passaram muito tempo tendo colocado a J.K. em um pedestal como, tipo, uma divindade, uma das melhores pessoas da face da Terra, e essa grande figura materna que sempre podia apontar o caminho para as coisas certas, e do nada, quando a J.K. faz essas cagadas e revela que no fundo ela é apenas um ser humano normal e falho, eu acho que o baque é forte demais, isso, sabe, a J.K. cai desse pedestal de cara no chão, e aos olhos de muitos fãs do Harry Potter que eram muito apegados, eu acho que isso acaba sendo forte demais. Eu não sei, eu acho que isso foi uma divagação minha, mas é uma coisa que eu acho interessante, realmente. Outra personagem que foi insinuada no primeiro filme, eu acho que das caras aqui, é a Little Lestrange, que tá uma zona de personagem. Em parte porque a J.K. sempre gostou de twists, então aqui nessa personagem ela usa ela pra enfiar twists em cima de twists em cima de twists. Então basicamente o personagem tá uma zona com uma backstory super complicadíssima, que no fim das contas eu sinto que tá lá mais pra desviar sua atenção do que pra progredir a história propriamente. Enfim, ela é uma personagem que tá toda embolada nesse roteiro. O que, por sinal, isso me lembra que tem alguns momentos do filme em que personagens param pra contar a sua longa backstory pros outros personagens, o que me lembra muito o tipo de coisa que a J.K. escreveu em alguns dos livros de Harry Potter, como, por exemplo, quando o Barty Crouch Jr. para pra contar toda a backstory dele no Cálice de Fogo, ou quando o Sirius Black para pra contar toda a fuga dele de Azkaban e toda a história da vida dele no Prisioneiro de Azkaban. Coisas que até funcionam bem na página, mas que, não por acaso, são cenas que foram simplesmente cortadas das suas versões em filme. Porque dentro da linguagem cinematográfica elas entrariam de uma forma esquisita e quebrariam com o ritmo do filme. E esse é o meu jeito de falar que esse é o filme onde eu senti uma certa dificuldade da J.K. em adaptar a linguagem que ela tá acostumada, que é a prosa, pra linguagem cinematográfica, onde eu senti um certo tropeço na parte dela no papel de roteirista. O resultado é que esse é um filme onde a trama se move muito a esmo, muito fragmentada, de forma excessivamente complicada e confusa. Ele parece que é feito 2 horas só de primeiro ato, e aí, do nada, ele pula o segundo ato, já pula direto para um terceiro ato e uma conclusão apressada. O que acaba entregando um filme desnecessariamente convoluto, que é super cansativo de assistir e que eu me sinto muito mais fazendo o dever de casa para as futuras continuações do que de fato apreciando ele como um filme em si. Existe uma forma certa de se construir franquias e existe uma forma ruim, que é essa onde o filme acaba sendo um escravo da megalomania da franquia. E também não ajuda que, tirando a cena inicial, que é a fuga do Grindelwald, que é bem legal, o filme não tem exatamente muitas sequências de ação empolgantes ou de aventura divertidas ou elementos de fantasia muito interessantes. E a essa altura, as criaturas novas que eles introduzem nesse filme parecem mais uma formalidade que qualquer outra coisa. O filme tem alguns twists que vão deixar os fãs mais ferrenhos de Harry Potter discutindo por um bom tempo e talvez até bem animados. Um deles até causou palmas na sessão que eu tava, que era uma cabine de imprensa, mas apesar disso eu acho que isso realmente não salva. E, infelizmente, eu sempre tive uma
relação muito boa com os filmes de Harry Potter, até os filmes que os fãs reclamavam, se esperneavam mais, falavam mais mal. Eu sempre tive uma relação positiva com os filmes de Harry Potter, e eu tive com o primeiro Animais Fantásticos, apesar de no máximo alguns probleminhas ou outros. Foi um filme que eu gostei bastante, mas infelizmente eu acho que chegou a hora que, por mais ambição que esse filme tenha, e por mais que ele tenha ideias interessantes, é de bater o martelo que Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald é o primeiro filme da franquia Harry Potter no Mundo dos Bruxos que eu achei ruim. Eu não gostei do filme. Isso é muitas coisas, eu não quero descer só o cacete na J.K. Rowling. Eu acho também que já tava na hora de substituir o David Yates, sabe? O cara já tá há 6 filmes dirigindo filmes de Harry Potter, a franquia já tá estagnada visualmente. E por mim já tava na hora de pegar um cara novo pra injetar uma visão nova e uma nova energia à franquia. É só lembrar o quão refrescante foi quando o Alfonso Cuarón foi dirigir O Prisioneiro de Azkaban, sabe? Chega de David Yates, é uma coisa que eu diria. E também eu acho que, mais do que o David Yates, mais do que a J.K. Rowling, o maior culpado pelas falhas desse filme é a Warner, que já era culpada pelas falhas do Hobbit. É a Warner tentando hiperinflar o filme, injetar ele com coisa demais, querer preparar tudo como uma mega franquia megalomaníaca que não permite o filme respirar e existir por si próprio. É a Warner tentando injetar essa paleta de cores dark que ela tenta enfiar em tudo quanto é filme dela. Não é por acaso, e eu juro que eu não tô falando isso de sacanagem ou por mal, não é por acaso que esse filme acaba tendo muito das mesmas falhas que Batman vs Superman. Acaba tendo muito do mesmo fio que Batman vs Superman. Mesmo que, sério, pra ser justo, eu não odiei nem de longe esse filme tanto quanto Batman vs Superman, tá? Mas é isso, eu acho que no fim, a ganância corporativa e o modo de visão criativa, comercial, fechado, acabou, por fim, em cagar Harry Potter. E essa é a minha crítica de Animais Fantásticos dos Crimes de Grindelwald. Enfim, galera, pode comentar o que vocês esperam do filme aqui embaixo, ou se vocês já assistiram, o que vocês acharam. Se quiserem, eu posso abrir um comentáriozinho especial pra discutir spoilers e coisas do tipo, mas, em todo caso, galera, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e, claro, vejam meus outros vídeos do canal, que devem estar por aqui, mas... Enfim, pessoal, em tempos de merda nós permanecemos unidos, e eu vejo vocês na próxima. Até mais.